A pessoa que é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, ela tem um grande impacto no seu dia a dia. E é um impacto que muitas vezes é progressivo. No início da doença, a pessoa pode ter uma perda de função que limite, por exemplo, subir escada, andar na rua com uma velocidade mais apressada. Conforme a doença vai progredindo, a perda de capacidade pulmonar vai se acentuando e tarefas mais simples começam a ser impactadas no dia a dia. Por exemplo, tomar banho, trocar de roupa, às vezes conversar e muitas vezes até chegar a impactos intensos que a pessoa necessita até de uso de oxigênio terapia suplementar em casa. A necessidade de usar o oxigênio para poder manter a respiração adequada. Esse é o impacto que a doença progressivamente vai trazendo ao seu portador. O sintoma da DPOC que mais impacta o paciente no dia a dia é o cansaço, a dispneia, a dificuldade de tolerar o esforço. Além desses sintomas como tosse, secreção, chiado no peito, é muito frequente e atrapalha também a dinâmica do dia a dia. E esses pacientes podem apresentar exacerbações, as crises, que muitas vezes podem ser até graves e levar o paciente ao pronto-socorro, a uma hospitalização e às vezes até levar um quadro mais grave como uma insuficiência respiratória e a morte. Então, o dia a dia da pessoa, ela já é impactada pelos sintomas persistentes que incluem principalmente dispneia, tosse e hipersecreção. No paciente portador de DPOC, o sintoma físico de dispneia, ele vai além do físico. Por quê? Ele promove no paciente uma limitação ao esforço, um receio de realizar esforço de maneira progressiva. Cada vez o paciente quer realizar menos atividade, menos esforço, com receio de passar mal, de ter crise. Isso gera, na grande maioria dos pacientes, um isolamento. O paciente não quer sair de casa, o paciente evita atividades recreativas, às vezes com seus netos, com receio de ter alguma falta de ar. O paciente muitas vezes se isola em quartos, com dificuldade de andar na própria casa, por temer essa dificuldade de esforçar. Então, todo esse impacto físico que a doença promove vai além da parte física, promovendo um impacto emocional no paciente, trazendo insegurança, trazendo medo e muitas vezes trazendo até transtornos emocionais, principalmente transtornos depressivos. O paciente se isola cada vez mais por não saber, muitas vezes, que é uma doença que tem tratamento e ele vai se sentindo isolado e trazendo um impacto emocional importante. O diagnóstico precoce, na grande maioria das doenças, é fundamental. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, ele ainda é mais importante, porque é uma doença que, como o próprio nome diz, ela é crônica e ela é progressiva, ela piora com a própria idade e muitas vezes por exacerbações, crises. Então, quanto mais rápido o paciente reconhece que tem sintomas que limitam as suas atividades, a dispneia, é um paciente que tem exposição ou já teve algum tipo de exposição de fumaça, seja um tabagista, um ex-tabagista, um tabagismo passivo, conviveu com pessoas, ou até mesmo algumas atividades ocupacionais que possam ter se exposto à fumaça, à queima de combustão. Isso traz essa limitação progressiva do pulmão, essa perda de capacidade progressiva, que é uma característica da doença, que é crônica,
E quando se identifica de maneira precoce, é possível controlar essa progressão de uma maneira muito mais efetiva com as medicações que a gente tem hoje. E a maioria dessas medicações de alto padrão, elas estão disponíveis em sistemas de acesso público. Então, o diagnóstico precoce da doença, ele evita, com o tratamento e o acompanhamento, a progressão da doença. E isso preserva a qualidade de vida do paciente. Isso melhora a tolerância do paciente para o esforço. E isso evita as exacerbações, que são aqueles quadros mais sérios, que muitas vezes levam o paciente à hospitalização e podem levar o paciente à mortalidade. Eu sou o Dr. Yunis, eu sou médico pneumologista, e essa informação que eu vou te trazer agora, ela é uma informação importante. Eu quero que você compartilhe, que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Traga esse tipo de informação para os seus amigos, para os seus familiares, a respeito da doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, hoje ocupa a terceira maior causa de morte em doenças crônicas do mundo. E é uma doença que vem a cada período aumentando a sua mortalidade. É uma doença que já atinge hoje mais de 400 milhões de pessoas no mundo. É uma doença que traz uma alta mortalidade. E o grande problema da doença pulmonar obstrutiva crônica é o subdiagnóstico. Muitas pessoas que têm essa doença não são diagnosticadas. Menos de 20% dos pacientes que têm DPOC têm o diagnóstico e o tratamento adequado. É uma doença que é muito tranquila de ser diagnosticada. Quanto mais precocemente diagnosticada, melhor o resultado de controle, e a acessibilidade aos medicamentos hoje estão disponíveis na rede pública. Então você que tem mais de 45, mais de 50 anos, que tem um familiar com essa idade, que está notando uma limitação nas suas atividades de esforço, cansaço, dificuldade para subir escada, falar, e algo que demonstre uma limitação respiratória, e esse paciente pode ter tosse, secreção, peça para procurar um pneumologista para fazer o diagnóstico através de um exame chamado espirometria, que é um teste de função pulmonar, onde nós conseguimos caracterizar e identificar o diagnóstico dessa doença e orientar o paciente quais são as melhores opções terapêuticas, sejam elas medicamentosas, através de medicamentos inalatórios, principalmente com broncodilatadores, mas também tratamentos não farmacológicos, reabilitação pulmonar, imunização, às vezes até uso de oxigenoterapia. Então é muito importante a conscientização da doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse conteúdo para que mais pessoas identificassem essa doença e nós podemos oferecer o diagnóstico precoce, o tratamento e mudar a vida dessas pessoas e dos seus familiares.